Pesquisa IPESP divulgada hoje aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à frente na corrida presidencial, com 45% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, é o segundo, com 34%. Lula sai na frente nas intenções de votos, com 45%, seguido por Bolsonaro, com 34%. O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, aparece com 9% das intenções de voto. A senadora Simone Tebet, do MDB, se manteve com os 3%. E André Janones, do Avante, com 1%. Brancos e nulos somam 5%. E não sabe ou não respondeu 2%. A pesquisa de hoje não é comparável com a rodada anterior, já que Dória agora não consta entre as opções de pré-candidatos exibidas aos entrevistados. O tucano deixou a corrida presidencial no mês passado, após ficar sem apoio no PSDB. Na semana passada, Lula e Bolsonaro também registraram 45% e 34%, e Ciro ficou com 8%. A pesquisa IPESP entrevistou 1.000 pessoas entre os dias 30 de maio e 1º de junho de 2022. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O comentarista de política Milton Augusto faz uma análise das pesquisas eleitorais e dos acontecimentos que agitaram Brasília nesta semana. Mais uma semana e o tema não podia ser outro: política, governo e eleições. O Paraná Pesquisa, que apontou o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro aí como empate técnico com o Lula, veja só, tem contrato milionário com o governo federal. Tá aí, tá no noticiário, é só apurar, é só ver. E agora vale a máxima que se questionava até pouco tempo: dá para confiar em pesquisa eleitoral? Vamos tentar pensar um pouco. E Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ameaça retirar outro deputado do plenário do Congresso Nacional. Veja só, o autoritarismo caminha a passos largos em todo o cenário político nacional. E o Congresso aprovou, e o presidente da República sancionou, veja só, a lei que possibilita a retirada do único bem de família do cidadão brasileiro. E veja, de quem é a autoria da lei? Pode parecer que é da esquerda, né? Até ali inflamada pelo MST, até porque esse governo defende a defesa da terra, da propriedade. Não, esse projeto é de autoria do próprio governo e permite que os grandes bancos tomem a única propriedade do cidadão, o bem de família. Foi aprovado no Congresso e foi sancionado pelo presidente da República. Veja que ironia, veja quanta contradição. No meio, após uma pandemia tão grave, e agora que o Brasil ainda está se recuperando, se arrastando, o cidadão que já passa fome, que já tem dificuldade para abastecer o carro, que já tem dificuldade para comprar comida, que já tem dificuldade para se sustentar, ainda pode ser obrigado a morar na rua. Está na hora da gente fazer uma reflexão e ver que se o discurso está alinhado com as ações. Oremos que 2023 nos aguarde com um cenário um pouco melhor. E nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que, por liberdade, enfrentaria até uma guerra. E completou dizendo que uma nova classe de ladrões surgiu no Brasil. Jair Bolsonaro visitou nesta manhã o trecho da BR-487, que fará a interligação de rodovias do Brasil com o Chile. No evento, o almirante Anastácio Risden Júnior, diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, abriu a cerimônia, falando sobre quais seriam as finalidades da obra e os acessos que ficarão disponíveis. É basicamente a nossa rodovia da Estrada da Boiadeira. Isso é uma dívida histórica que existe, que foi colocada há muitos anos, e estamos finalizando os 46 quilômetros que unem Mato Grosso do Sul ao Moarama. Ele contempla 2 contornos, Santa Elisa e Caraíma, e vai fomentar o turismo e o escoamento da safra. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, destacou que só na usina de Itaipu já foram investidos mais de R$1 bilhão em parcerias e agora
Há um trabalho para entregar até outubro deste ano a nova pavimentação. Investimentos de 1,3 bilhões de reais sendo feitos em parceria com Itaipu e o governo do estado, aqui do governador Ratinho. A rodovia 487, conhecida como Estrada Boiadeira. Temos já 80% dela concluída, são mais de 27 quilômetros de pavimentação e nós vamos concluir até outubro deste ano essa pavimentação e vamos iniciar agora o lote 2 para conectar definitivamente ao estado do Mato Grosso do Sul, a essa região tão profícua e tão pujante no agronegócio. O presidente Jair Bolsonaro iniciou seu discurso dizendo que, se precisar, vai à guerra pela liberdade. Se precisar, iremos à guerra. Mas eu quero um povo ao meu lado, consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando. Nós defendemos, além da liberdade de expressão, nós defendemos o direito de ir e vir de cada um de vocês. Afirmou também que surgiu uma nova classe de ladrões no país, aqueles que querem roubar nossa liberdade. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Todas as ditaduras começaram com uma campanha de desarmamento do seu povo. Assim foi no Chile. Começou essa semana uma campanha de desarmamento lá bem ao norte, no Canadá. E vocês sabem que a arma de fogo é uma garantia para a sobrevivência das suas famílias e uma questão de segurança nacional. Povo armado jamais será escravizado. A polêmica envolvendo a cobrança de ICMS pelos estados sobre os combustíveis está longe de acabar. Na Câmara, os governadores conseguiram aprovar uma compensação temporária por essa perda, que será bancada pelo governo federal. O governo Bolsonaro está rígido nas negociações com governadores. Até já avisou que não vai compensar perdas de arrecadação decorrentes do projeto que limita em 17% a cobrança de ICMS sobre combustíveis e que está em análise no Congresso. O governo só abre exceção se os estados aceitarem zerar o ICMS sobre o diesel. Os estados estão calculando uma perda de 64 bilhões e 200 milhões de reais a 83 bilhões e 500 milhões de reais com um projeto que define combustíveis, energia elétrica e telecomunicações como itens e serviços essenciais, limitando a cobrança de ICMS sobre eles a 17%. Há uma semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não tem cabimento o governo federal arcar com as perdas de arrecadação dos estados. Por enquanto, na Câmara, os governadores conseguiram aprovar uma compensação temporária com essa perda, a ser bancada pelo governo federal. Segundo a equipe do presidente da República, a receita dos estados está em alta e eles poderiam fazer cortes em algumas despesas, como pessoal para bancar a perda de arrecadação. E ainda falando dos combustíveis, o comentarista Ney Gonçalves Dias adianta que neste fim de semana os assessores de Jair Bolsonaro devem resolver a questão do ICMS. É que o governo Bolsonaro, como você sabe, está avaliando a apresentação de uma PEC, um projeto de emenda constitucional que possa subsidiar o preço dos combustíveis. Pois bem, isso só poderá ser feito. Aí você diz assim, mas por que não faz? Porque não pode arrebentar o teto de gasto, não tem dinheiro para fazer. Então a saída seria decretar o estado de calamidade. Como aconteceu no caso da Covid. Você decretou o estado de calamidade, você gastou 600 milhões com a Covid fora do orçamento. É isso que se pretende fazer agora no governo Bolsonaro. Pois bem, se isso vai para a justiça, vai ser judicializado ou não, esta é a última questão. O que acontece agora é o seguinte, os aliados do presidente Jair Bolsonaro estão começando a ficar desesperados com o aumento do custo de vida, ou seja, com o aumento da inflação, com o aumento da taxa de juros, com áreas do país crescendo de pessoas passando fome por causa da crise e dos preços. E que essa solução acaba prejudicando a pré-campanha do presidente Bolsonaro. Mas esses aliados acham que o presidente tem um instrumento, ou seja, decretar o estado de calamidade, subsidiar os combustíveis
e virar a questão a seu favor. Portanto, na próxima semana, nós teremos a solução desta importante questão. Do jeito que está, é que não ficará. O presidente Jair Bolsonaro quer uma solução até domingo. Em instantes, inflação assusta e 90% dos brasileiros admitem apertar o cinto e mudar hábitos de consumo. E o vereador que comparou Marielle Franco ao torturador brilhante Ustra em Belo Horizonte. O RB Notícias vai voltar daqui a pouquinho. Até já.